Será que o FGC é para proteger os bancos ou os investidores? Vamos falar sobre isso? Se você tem dinheiro em CDB, LCI, LCA, não importa. Você precisa entender quais são os riscos atrelados a isso. E hoje, especificamente sobre o Banco Master, eu queria te mostrar o que é todo esse imbróglio. O colapso do Banco Master, na verdade, só está provando pra gente que no Brasil, quando a gente confia cegamente em um fundo garantidor, essa acaba não sendo uma das melhores estratégias. Acaba, na verdade, sendo uma estratégia de alto risco para quem tem um patrimônio relevante. A gente já sabe que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, vocês viram isso em todos os holofotes, inclusive nós estamos falando de algo em torno de 40 bilhões de reais só em congelamento de bens que foram praticamente jogados no limbo. E a gente precisa aqui primeiro analisar qual que é a origem desse rombo, né? O Master acabou se tornando um banco gigante num tempo tão pequeno. Ele cresceu muito rápido. Só que a quebra, ela acabou expondo uma fragilidade gigantesca de governança. A gente está falando de um caso que mobilizou não só o Bacen, né, o Banco Central, mas também o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O rolo que a gente está falando aqui não é só financeiro, é um rolo jurídico e político. A gente está falando de um problema de governança em escala nacional. O Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, a entidade que, enfim, ela promete ser o teu colete à prova de balas, nesse exato momento que vos falo, está paralisado. Então a promessa era de um ressarcimento rápido, né? Você conseguiu seu dinheiro de volta em 30 dias. Show, maravilha. Só que a realidade é um soco no estômago do investidor. O pagamento, que era para ser imediato, está sendo empurrado para agora em 2026. Então pensa bem, a gente está em janeiro agora. Teu capital está congelado, né? Isso não é um mero atraso. Isso é uma armadilha de liquidez. Considere que quando você decidiu investir nos CDBs do Banco Master, você estava buscando também a liquidez. O custo dessa falta de liquidez é um sangramento no teu patrimônio. A gente não está falando só de dinheiro que não está rendendo. Nós estamos falando de um dinheiro onde você não pode usar para fechar um negócio. Um dinheiro que você não tem acesso. Um dinheiro que você não tem sequer previsibilidade. Você tem uma certa segurança? Show de bola. O FGC vai cobrir isso, mas quando? Você não tem dinheiro hoje para alavancar um projeto. Não o dinheiro que está parado nos seus CDBs que o FGC está para te pagar. Então a gente está falando hoje do teu capital parado, tá virando pó, enquanto a inflação tá correndo e o mercado tá avançando. Quanto a essa paralisia, a gente tá falando de um custo de oportunidade que você tá pagando para confiar numa garantia que não garante sequer o teu tempo. Para entender a gravidade desse cenário, a gente precisa desmontar o mito que tem por trás do FGC, entender como é que isso tudo aconteceu. No início dos fatos, o FGC ele vai te garantir até 250 mil reais por CPF e por instituição. Então, se você tem 4 bancos, se você foi um azarado, os 4 quebraram, você tem até R$ 1 milhão num período de 4 anos para você ter efetivamente todo esse dinheiro de volta. Isso é o que está na regra. Só que o caso do Banco Master está mostrando escancaradamente para a gente a realidade por trás dos números do próprio banco. Primeiro, vamos entender o Fundo Garantidor de Crédito. Não é um fundo do governo, gente. Não é uma coisa controlada pelo governo, inclusive ele é um consórcio. É um fundo privado. É um fundo que, inclusive, é abastecido de acordo com os depósitos dos bancos através dos seus clientes. Os clientes financiam isso com os depósitos que eles fazem nas contas correntes. Com uma pequena contribuição, eles pegam um pouco desse dinheiro e montam uma reserva. O problema é que o patrimônio total do FGC, apesar de ser gigantesco e bilionário, não é infinito. A gente está falando de um desembolso de 41 bilhões de reais, que é o estimado para o Banco Master. Mas também do maior rombo da história do FGC, desde quando ele foi criado. Então, vejam que essa é uma pressão gigantesca sobre o FGC. O FGC foi desenhado para lidar com pequenos vazamentos, com pequenos problemas, a corrida bancária, que eu já expliquei em outros vídeos, não com o rompimento de uma barragem gigantesca. Quando você coloca o teu capital no banco pequeno, você está apostando que existe uma estrutura de barragem que vai conter todos esses esforços. O Master está provando pra gente que quando a estrutura é frágil, nem mesmo o maior fundo garantidor do país consegue aguentar. Nós estamos falando de um banco que não vai quebrar sozinho, ele vai quebrar um monte de gente. Ele tá levando junto a credibilidade de, inclusive, diversas corretoras que distribuíram os seus CDBs, como XP, como BTG, e o que só nos mostra como o mercado financeiro tradicional está cheio de vulnerabilidades. Você vê que o FGC, na verdade, é um selo, ele é uma impressão e não efetivamente a segurança. Quando o FGC tem que lidar com esse tipo de rombo, ele tem a liquidez dele comprometida. Veja que o FGC está basicamente prendendo os investimentos das pessoas que, por estarem protegidos sobre a tutela deles, não está líquido. É simples, não foi pago, a galera não recebeu. O papel do FGC não é proteger
proteger grandes fortunas. O papel do FGC é garantir que aquele pequeno investidor que está finalmente correndo risco não venha a quebrar por conta da irresponsabilidade de uma única instituição financeira. Só que ele não foi desenhado para ser o pilar central de uma estratégia de um investidor qualificado, vocês entendem? Para quem gera um patrimônio de alta renda, esse limite de R$ 250.000 por instituição é um teto de vidro, gente. Você que é investidor do Banco Master, você que está passando por poucas e boas, pode estar exatamente nesse momento agora precisando do dinheiro e não tem acesso. Então, o FGC garante um crédito. O foco do FGC é garantir que os investidores pequenos não sofram muito, porque é um mercado de renda fixa, é um mercado que atrai sim muito dinheiro. Só que os CDBs, os LCIs, LCAs rendem muito pouco. E por quê? Porque eles são investimentos que o FGC cobra. Então, se existe uma garantia de pagamento por trás, naturalmente a recompensa é menor. Mas o que acontece com o teu patrimônio nessa situação? Ele vai crescer sim, só que com o ritmo de tartaruga. E você não precisa passar por isso, correndo inclusive os riscos que você está correndo agora. Vamos usar a matemática que o mercado de alta renda, que é o mercado de luxo, entende. O investidor que se contenta com a segurança do FGC está investindo em produtos que, na melhor das hipóteses, mas muito boa mesmo, vai render algo em média, tá, galera? Eu não tô falando do ano de agora, de 2, 3 anos para trás. Mas em média ele vai render algo em torno de 10% ao ano. Se muito. Se a gente pega dois cenários com duas formas de investimento totalmente diferentes, vocês vão ver como uma garantia falsa de segurança não vai te enriquecer e não vai te proteger tanto assim. Imagina dois cenários. Você vai fazer 2 aportes por ano e um aporte a cada semestre. Você vai investir por ano R$ 60.000. Cada 6 meses você faz um aporte de R$ 30.000. Eu vou considerar nesse exemplo aqui 15 anos de projeto. Ao longo desse período, tu tá investindo R$ 900.000 do teu próprio bolso. Se você tiver uma rentabilidade de 11% ao ano, que é essa típica aí dos CDBs, desses investimentos mais tradicionais e bons, né? Não como os do Banco Master, por exemplo, no final de 15 anos tu vai ter algo em torno de 2 milhões. Porra, Rick, isso é muito dinheiro, sim. Mas a questão é, pensa no custo disso tudo. Você vai ter que ficar durante 15 anos sendo extremamente disciplinado, vai ter investido quase R$ 1 milhão, tendo uma baixíssima flexibilidade, pouco entendimento do que tu tá investindo, e um patrimônio que no longo prazo mal vai acompanhar a valorização dos ativos reais. 11% ao ano é uma rentabilidade extremamente marginal quando a gente considera, inclusive, outros investimentos como comparação. Você não tá perdendo dinheiro, mas você também não tá construindo aquela liberdade financeira. Você tá trocando a chance de multiplicar o teu patrimônio pela certeza confortável de ser apenas um investidor, apenas mais um. O que seria o cenário 2? Um investidor estruturado, como a gente gosta de chamar aqui no Grupo Hoteles, aquele cara que vai fazer ali pelo menos 20% ao ano, colocando em termos de rentabilidade. Nesse caso as coisas mudam um pouquinho. Então vamos considerar que ele fez os mesmos 60 mil de aporte por ano, 30 mil a cada semestre, foram 15 anos, e ele investiu os mesmos R$ 900.000. Veja que a diferença aqui tá na estratégia. Um tá investindo em CDBs e outro tá investindo em projetos estruturados. Em vez de produtos tradicionais que te deixam preso ali, esse investidor estruturado ele tá buscando opções e operações estruturadas. Comprar e vender uma casa de luxo, a aquisição de um negócio e vender ele mais caro, tudo com uma gestão ativa, né? Enfim, um risco calculado. E esse cara aqui conseguiu uma rentabilidade de 20%, diferente desse que conseguiu uma rentabilidade de 11%. Quem consegue 20% ao ano não é exatamente um gênio. Isso é super possível no mercado tradicional. E mesmo depois desses 15 anos que essas duas crianças aqui estão investindo, um conseguiu R$ 2 milhões, só que o outro, com o mesmo esforço, conseguiu R$ 4,3 milhões. Aqui o dinheiro não tá só crescendo, ele tá mudando de patamar, porque a diferença entre 2 milhões e 4,3 milhões não é só matemática, ela não tá só no número, ela tá principalmente na diferença que é você acumular dinheiro e você multiplicar o seu dinheiro. Basicamente, entre você poupar e você estruturar, entre você ter uma aposentadoria razoável e conquistar uma vida financeira liberta de verdade. No fim, não é sobre quanto você tá investindo, mas sim sobre onde, quando e como é que o teu dinheiro tá trabalhando. O investidor comum, tradicional, pessoas normais, ele fica preso a uma noção de que alguém vai intervir por você, porque você decidiu correr risco, mas não vai. O montante desse cara que ganhou muito dinheiro, ganhou o dobro, não é necessariamente maior do que o outro. Só que geralmente ele precisa investir o dobro do tempo. Então eu tô falando pra vocês que esse cara consegue ter o dobro do resultado tendo o mesmo esforço, só mudando as opções. E como você sabe, a maioria das pessoas não tem esse tempo todo de vida útil de investimento. A galera vai começar a investir com 30, 40, 50, e muitas vezes lá pros seus 60, 70 já quer aproveitar. Ninguém vai ficar igual Warren Buffett comprando e comprando e comprando. Elas desistem muitas vezes no meio do caminho, porque dá muito trabalho se importar com o retorno da tua carteira. Então, o custo da inércia é a tua liberdade financeira, né? Que vai ser adiada por décadas se você não tomar uma decisão decente. Se o FGC não é a resposta, eu pergunto a vocês. Então, qual é a resposta para essa segurança
segurança, essa noção de que meu dinheiro está bem alocado, eu sei o que eu estou fazendo. Não existe outra resposta além da economia real. Quando eu falo para vocês de economia real, de, enfim, projetos estruturados, entregar para o governo, fazer casa de alto padrão para vender para rico, essa é a economia real. O FGC, os títulos, todos são instrumentos financeiros para medir o valor de algo que é intangível. O mercado financeiro tradicional está se preocupando com a próxima taxa Selic, ou então qual o próximo banco que vai quebrar, enquanto a gente está focado em projetos que vão gerar valor tangível para a sociedade, né? O foco são duas áreas. Que áreas são essas? As licitações públicas, onde eu entrego para o governo e tem uma margem gigantesca também, porque o governo tem pressa para adquirir, porque a gente já tem expertise técnica e experiência, e vender casas de alto padrão. Eu compro casas em bairros que já tem um valor muito agregado, faço uma reforma e a gente vende uma casa super cara para pessoas que têm não só condições, mas não chega a crise para elas. Então a família que tem condições de comprar uma casa de 15 milhões de reais não precisa que a taxa Selic esteja baixa para comprar. Então nós estamos vendendo para o governo e para os ricos. Geralmente são esses dois pares aqui para os quais a crise financeira não chega. Porque na pior das hipóteses, o governo imprime mais dinheiro e paga a gente. E os ricos, na pior das hipóteses, não vão ter pior das hipóteses, porque eles têm dinheiro para poder mitigar todas as hipóteses ruins da vida deles. A crise não chega para o governo e a crise não chega para os ricos. Então, você está financiando a execução não só de serviços essenciais, como serviços lucrativos. Só que isso é descorrelacionado do mercado financeiro e com risco de crédito infinitamente menor do que emprestar dinheiro para um banco. Você está no controle do que a gente chama de due diligence. Você tem acesso à obra. Você pode, inclusive, visitar as nossas obras. Você pode falar com engenheiro, pode falar com arquiteto. Você pode falar com corretores parceiros. Esse é o mercado real. Então, para o investidor que valoriza a segurança jurídica, para o investidor que ele entende efetivamente que para ganhar bastante dinheiro eu preciso correr certos riscos, mas riscos calculados e pontuais, existe o Grupo Hoteles, que é um dos maiores distribuidores de investimentos do Brasil em operações estruturadas. E por que eu estou escolhendo a garantia de um pagador sólido como o governo e dos ricos que têm dinheiro? Porque eles têm pouquíssima possibilidade de votar isso contra a nossa própria operação. O governo porque não pode deixar de pagar, e o rico porque se ele compra uma casa de mim e cancela, ou enfim, tem algum problema, eu vendo para outra pessoa, processo ele e ele ainda vai ter que me pagar, porque isso está considerado dentro dos nossos contratos. As nossas entregas dos nossos produtos têm um valor agregado muito grande. Então veja que quando eu entrego 1.000, 2.000, 3.000 cadeiras para o governo, eu escolhi o contrato que pagava bem, o contrato que pagava legal, enquanto na casa a gente fez as mesmas coisas. A gente escolheu os parceiros-chave, como a gente tem aqui em Brasília, a Dom Corporações e a Estúdio Contígio de Arquitetura, que são pessoas que já têm muita experiência no mercado e não só vivem disso, mas vivem isso. Investir, enfim, num projeto imobiliário de luxo significa que você está investindo e financiando um ativo real, com uma demanda comprovada e que, inclusive, se valoriza acima da média. Se você está participando de construções para o governo, que a gente também faz, reformas, entregas, você está ajudando a máquina do Brasil a girar. Então a gente está falando aqui que o Grupo Hoteles faz investimentos tangíveis, que você pode visitar, que você pode entender, que você pode compreender. Mais uma vez, investir em projetos estruturados é assumir o controle da tua vida financeira. Você não vai estar meio que ser de um fundo garantidor, que enfim, pode ou não te pagar no final de 2026. Você vai estar financiando a atividade fim, o final da ponta, o tijolo, o contrato que vai ser assinado. Você entende a operação, mitiga os riscos e vai colher um retorno que é compatível com o teu perfil de investimento. Espero que você seja um investidor qualificado, e se você não for ainda, você pode contar com o apoio do Grupo Hoteles, que inclusive no ano de 2026 vai criar uma série de novas soluções. Mas a grande sacada aqui é a seguinte: o que realmente vai potencializar o teu retorno é a eficiência financeira que a estrutura permite. Dá para você ganhar mais do que 11% investindo nos CDBs do Banco Master? Teoricamente dava, só que era muito arriscado, a operação deu errado, o Bacen determinou a liquidação do banco. Dá para ganhar 20% com investimentos estruturados? Galera, dá para ganhar muito mais. Então, o resumo é, o FGC ou qualquer outro fundo garantidor não é efetivamente uma garantia, é um selo de segurança, é uma sensação de segurança para que o investidor pequeno não seja tão atingido. E você não quer ser um investidor pequeno para sempre, você quer ser um investidor qualificado, que eu sei que você quer ter mais de 10 milhões, eu sei que você quer ter uma vida próspera, eu sei que você não quer depender de banco, não quer depender de nada para ser feliz e ser livre, e para fazer isso você precisa inevitavelmente ganhar muito dinheiro, gente. Não tem outro caminho. Ou você escolhe o caminho da previsibilidade e da dita segurança, que
vai te deixar com um limitador de crescimento, ou você entende dos riscos e começa a investir em coisas que efetivamente vão mudar a tua vida. A escolha é contigo. Em 2026 a gente vai ter vídeo todas as semanas. O nosso cenário não tá pronto ainda e eu vejo você no próximo vídeo.